Amados irmãos e queridos ouvintes, é com grande alegria que eu saudo a todos com a paz de Cristo Jesus. Leremos um texto hoje que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu o apóstolo Mateus, o ex-coletor de impostos. Capítulo 5, leiamos. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, queridos ouvintes, nós falaremos aqui acerca das 8 bem-aventuranças de Cristo para com as nossas vidas. Este texto, na verdade, trata de uma das mensagens mais gloriosas de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia Sagrada. Por um motivo singular, esta mensagem ela veio do maior pregador de todos os tempos. Ela veio de Cristo Jesus, o próprio Verbo encarnado de Deus na face da terra. Este texto relata um momento em que o Senhor Jesus ele vai deixar um ensinamento a um povo que estava ali. Gostaria de abrir um parênteses para dizer que em dado momento antes daquele período em que lemos, no capítulo 5, no capítulo 4, a palavra de Deus nos diz que a fama de Jesus percorria toda a Galileia, as sinagogas, porque Jesus percorria toda a Galileia, ensinava na sinagoga, pregava o evangelho do reino de Deus, curando, libertando almas, libertando de enfermidades, fazendo com que paralíticos voltassem a andar, endemoniados fossem libertos, lunáticos também. Então, a fama de Jesus cresceu, e não só os judeus o seguia, mas com isso também a fama de Jesus correu por toda a Síria. Então, nós chegamos ao momento em que nós lemos a palavra do Senhor. A palavra fala que Jesus viu uma grande multidão. E é neste momento que Jesus ele vai iniciar ensinando acerca dos preceitos de Deus para a vida do homem. Então Jesus sobre aquele monte, Jesus sobe naquele monte e profere as palavras que acabamos de ler, as chamadas bem-aventuranças. Jesus vai mostrar, na verdade, em que consiste a verdadeira felicidade, não em fatores exteriores, mas sim no interior. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vai mostrar
que a felicidade independe de fatores terrenos. E a primeira bem-aventurança, como nós lemos, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não quer dizer que você terá uma condição socioeconômica baixa, não quer dizer que você não possa possuir riquezas neste mundo. Muito pelo contrário, a palavra de Deus não nos condena a possuir riquezas neste mundo. Mas nós não podemos deixar que as riquezas nos conduzam, e sim a palavra de Deus. Então, em que se consiste ser pobre de espírito? Vejamos, em dado momento, no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 2, Davi diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. A lógica da razão humana, nós poderíamos falar que há algo, de certa forma, totalmente contraditório à verdade. Porque Davi possuía um reinado, Davi tinha riquezas incalculáveis, Davi possuía tudo o que tinha neste mundo, e Davi vai falar: não tenho outro bem além de ti. Senhor, tu és o meu bem maior. Quando Davi ele coloca estas palavras no coração, é porque realmente ele reconheceu que as riquezas deste mundo, os fatores exteriores, não corroboram para uma felicidade que herdaremos na glória de Deus. Então, como nós dissemos, a verdadeira felicidade não consiste no exterior, e sim no interior, a alegria da alma. Todas as riquezas que Davi possuía, nenhuma delas se comparava à alegria que ele tinha na alma, pela visitação do Espírito Santo em sua vida. Certa vez, Jesus estava passando por Cafarnaum e havia um centurião. E este centurião chega a Jesus, pois sabe dos inúmeros feitos que o Senhor havia realizado, os inúmeros milagres, as inúmeras curas. Então este centurião chega a Jesus e diz: Senhor, eis que meu servo se encontra miseravelmente endemoniado. Então o Senhor prontamente se prontifica a ir à casa deste homem. E aquele homem diz a seguinte palavra: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Por quê? Ele reconheceu que ele era pobre de espírito. Ele reconheceu que as riquezas que ele possuía, tudo que ele possuía neste mundo, ele havia gastado certamente para que o seu servo fosse curado. E nenhum desses recursos funcionaram. Mas ele reconheceu que se ele fosse pobre de espírito, se ele se submetesse à vontade de Deus, o Senhor operaria uma bênção. Deste modo, o Senhor diz: nunca vi homem de tanta fé. E, aquele dado instante, o servo do centurião estava curado. Vejamos um detalhe interessante. A palavra no versículo 3 diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra no verso 10 diz: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a terminação dos dois versículos
é de igual forma, porque deles é o reino dos céus. Houveram diversos reinos gloriosos, magníficos e de extremo poder na face da terra. Houve o Império Babilônico, que foi extremamente glorioso, extremamente suntuoso, que destruiu Jerusalém, fendeu os muros, queimou as portas a fogo. Um império extremamente poderoso, mas passou. Sucedeu o Império Medo-Persa com Ciro, onde ele libertou os judeus para que pudessem, alguns deles, voltar e reconstruir Jerusalém. E de igual forma passou. Sucedeu o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônico, que por sua vez também passou. Sucedeu o Greco-Macedônico, o Império Romano, que também passou. Então, todos os reinos, por mais gloriosos que tenham sido, eles passaram. Mas o Senhor ele está fazendo uma promessa às nossas vidas, que nós herdaremos o reino dos céus. Todos esses reinos suntuosos e gloriosos passaram, mas o reino que está prometido às nossas vidas não passará. Céus e terras passarão, mas a tua palavra não hão de passar. Então, a palavra de Deus nos diz que, se formos pobres de espírito, nós herdaremos o reino dos céus. E a palavra diz no versículo 4: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E de igual forma, a palavra nos diz que no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Então, nós sabemos que há uma carga muito grande sobre as nossas vidas, estando no mundo, mas Cristo está ao nosso lado para que possamos vencer. E a palavra nos diz que as bem-aventuranças farão com que nós tenhamos mais proximidade com Deus. Tenhamos então um coração voltado à palavra de Deus, um coração voltado a ouvir os ensinamentos do Senhor. E tenhamos no coração que a condição sine qua non, ou seja, a condição indispensável para que herdemos o reino dos céus, é sermos pobres de espírito, reconhecermos que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou, está vivo e voltará para buscar um povo que anela, independente de rótulo denominacional, mas estamos falando de um povo fiel, a Igreja Fiel de Cristo, que indifere de qualquer denominação, mas sim um povo que realmente crê que Cristo veio ao mundo para salvar o pobre pecador e entregar a Ele o reino dos céus. Pai Todo-Poderoso, bendito seja o Teu nome por esta palavra grandiosa que falou aos nossos corações. Glorificamos o Teu nome, pois sabemos que há reservado para nós um reino tão glorioso, tão esplendoroso que jamais se contou aos mortais. Sabemos que a Tua mão está sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que possa abençoar a vida de cada ouvinte, cada irmão, para que esta palavra possa adentrar ao coração e trazer um refrigério para a alma. Pedimos ao Senhor que
o Senhor possa estar cuidando de cada vida. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos.